Tem algumas coisas que os adolescentes que vão se mudar para Portugal podem fazer para ir se acostumando com as escolas ainda no Brasil. E é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Aline, bem-vindo ao nosso canal, Nossa História em Portugal. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve. Toda semana a gente traz vídeos novos, pelo menos 3 vezes na semana. Tem vídeo novo por aqui, com notícias, com dicas que vão te ajudar no seu processo de imigração, coisas pelas quais nós passamos. E aí a gente tenta ajudar com a nossa história, com a nossa experiência. E hoje eu vou trazer uma lista de dicas para os adolescentes que vão se mudar para Portugal, que eu montei junto com a minha filha, que veio para cá com 15 anos, agora está com 16, então ela pegou o finalzinho do fundamental aqui, ainda como ouvinte, vou contar melhor essa história, e agora está no secundário. E ela me ajudou a montar essa lista com algumas coisas que nós tínhamos já pesquisado quando estávamos no Brasil e com aquilo que ela vivenciou aqui, as dificuldades que ela encontrou, de que forma ela poderia ter se preparado melhor para as escolas. E é isso que a gente vai dividir com vocês nesse vídeo. Antes de falar da primeira dica, aliás, vão ser 8 dicas, eu acho interessante falar uma coisa. A decisão de imigrar é dos responsáveis, mas a gente não pode negligenciar, pelo menos na minha opinião, tá? A gente não pode, não deve negligenciar os sentimentos dos nossos filhos. E muitas vezes eu recebo relatos de mães dizendo que os filhos adolescentes não querem, não aceitam a ideia de migrar. Eu acho importante acolher esse sentimento, conversar. É claro que a decisão é dos responsáveis, mais uma vez eu reforço isso, mas tenta conversar com esse adolescente, com essa adolescente, sobre as oportunidades, sobre a vivência que eles vão ter. E uma coisa interessante que a gente fez, porque a maior dificuldade nesse momento, eu acho, é a ruptura. O medo, a apreensão, a ansiedade com relação ao novo, mas também o quão difícil é romper com tudo que a gente já construiu, com toda a nossa história, com os amigos, com a escola que conhece, com tudo, toda a vida, né, que conhece. Então, uma coisa que eu recomendo é que vocês juntos planejem as despedidas, como é que vai ser. Escolha um lugar legal, alguma coisa que ele gosta de fazer ou ela gosta de fazer e reúna os amigos, pense em como é que vai ser esse processo de despedida, porque eu acho que isso deixa as coisas um pouco mais leves. É importante ressaltar também que hoje em dia, com tantos recursos tecnológicos, as amizades vão continuar, o contato vai continuar, não vai ser físico, mas hoje em dia tem o WhatsApp, tem chamada de vídeo, tem chamada telefônica, tem tantas coisas que podem ser feitas. A Lu não perdeu o contato com os amigos dela. E é legal até ver assim, quem realmente se importa, quem realmente é seu amigo, porque as amizades verdadeiras continuam. Né? A gente que tem mais experiência pode até falar sobre isso com nossos filhos. Às vezes tem amigos que a gente não vê há 5 anos e quando encontra por acaso em algum lugar, é como se tivesse se visto no dia anterior. O sentimento é o mesmo, a intimidade, os assuntos, as risadas são as mesmas. Então, é legal conversar sobre essas coisas para amenizar um pouquinho esses sentimentos. Agora, vamos parar de enrolação? Enrolação não, porque eu acho que isso daí é bem interessante e bem importante. Mas vamos logo para a primeira dica. E a primeira dica é se acostumar a ouvir português de Portugal. Eu vou deixar na descrição uma listinha que já é sobre essas 2 primeiras dicas. Sites em que você vai poder ouvir os programas de TV, as notícias daqui. E vou dizer por quê. Não só para compreender os professores e poder socializar, né, se comunicar com os seus colegas, porque eles não vão ter dificuldade para te entender, tá? Mas você vai ter dificuldade de compreender no início. Tô falando, né, para os adolescentes. Adolescentes vão ter, na verdade todo mundo vai ter um pouco de dificuldade para compreender o português de Portugal, porque eles falam muito rápido, dependendo do lugar que for vai ser um pouquinho mais fácil. Eu tenho um pouco mais de facilidade de compreender como falam em Lisboa, por exemplo, mas aqui no Porto já é um pouquinho mais enrolado, em outros lugares vai ser um pouco mais enrolado. Se adaptar, acostumar os seus ouvidos à pronúncia daqui, ao português daqui, vai ajudar também no caso de ter avaliação de compreensão auditiva. A Lu não teve isso na primeira escola que ela estudou, no 9º ano, mas no ensino médio teve. E não é só para aluno estrangeiro, não. Para alunos portugueses, para a turma toda. Compreensão auditiva. A professora coloca uma gravação e aí os alunos precisam transcrever alguns trechos, responder perguntas a respeito daquilo que ouviu,
marcar a opção correta de acordo com aquilo que ouviu. E não pense que os portugueses, os colegas dela portugueses, gabaritam essas avaliações. Porque é mais fácil para eles, é português de Portugal, é mais fácil para eles compreenderem. Não, a professora dela pegava meio pesadinho. E alguns alunos daqui até tinham um pouco de dificuldade nessas avaliações. Então imagine só, se o aluno chega e não conhece nada do português de Portugal e tem ainda essa dificuldade. Vá acostumando seus ouvidos meses antes. Procura na Netflix alguma das séries que você gosta, dos filmes ou desenhos, anime, que seja, se tem algum com áudio em português de Portugal. E aí já vai se acostumando. A Luana chegou aqui na sala, mas não vai aparecer, porque ela é dessas, né? Vai ser uma voz aqui que vai surgir ao longo do vídeo para ajudar em algumas coisas. Luana, alguma consideração sobre a sua avaliação de compreensão auditiva? Era facinho? Não, não era. Seus colegas portugueses achavam fácil, difícil, mais ou menos? Achavam difícil. Achavam A maioria deles. A maioria não. Alguns, né? Assim, eu diria metade. Talvez um pouco mais da metade. Achavam difícil e... Enfim, Ok. A segunda dica é se acostumar a ler em português de Portugal. E aí na listinha também vão ter jornais, revistas, para ir se acostumando com a leitura daqui. Por quê? Existem muitas diferenças que vão muito além daquela listinha que de vez em quando circula na internet, que é fácil de encontrar, aquele glossário, né? Que palavra a gente usa no Brasil, que palavra se usa em Portugal? Para celular é telemóvel, para ônibus é autocarro. A diferença é muito maior do que isso. Eu sou professora de português e eu vejo o que a Luana estuda aqui, que ela já estudou na matéria de língua portuguesa. Nossa, é totalmente diferente. Claro, algumas coisas são iguais. Outras, a nomenclatura é diferente e outras são totalmente diferentes. Se você tem um bom nível de espanhol, você vai ver que muita coisa se aproxima da gramática de espanhol até, com relação à escrita de algumas palavras. Por exemplo, registro é registro, contato é contacto. Fato, uma realidade, né? Um fato, algo que ocorreu. Aqui é facto. Se você escrever só fato, ou falar só fato, você está falando de roupa, como se fosse traje, né? Então, um fato de treino é uma roupa de fazer esporte, por exemplo. Existe essa diferença na escrita das palavras, na acentuação, no uso de preposições, enfim. É importante se acostumar a ler o português de Portugal, para quando chegar aqui, você não ficar perdendo ponto até em outras disciplinas por ter escrito alguma palavra errada. Ou em redação, por exemplo, vai ficar perdendo pontinho aí de bobeira em ortografia. Né, Luana? Mas é que a Luana escreve bem, só que acaba perdendo um pontinho ou outro porque não conhece a escrita de todas as palavras aqui. Talvez se tivesse feito isso, né, lido um pouco do português de Portugal, já ir se acostumando, né? Se ela tivesse se acostumado antes de virmos para cá, teria um pouco menos de problema a respeito disso. Mas, enfim, é a questão do costume mesmo. A gente está mais acostumado com o português do Brasil. A terceira dica é inglês. Estude inglês ou coloque seu filho e sua filha logo num curso de inglês. É importante chegar aqui com um nível legal de inglês, porque o inglês das escolas é forte, é puxado. A sorte da Lu é que ela fazia curso de inglês lá no Brasil, já estava num nível avançado. Chegando aqui, na escola estava assim, mais ou menos com o que ela via no curso de inglês lá do Brasil. E outra coisa também, os alunos aqui na aula de inglês têm avaliação escrita e tem também avaliação oral. Ela já fez trabalhos, por exemplo, de apresentar oralmente, sozinha, desenvolvendo um tema, argumentando, ou falando sobre um livro que gostou, falando sobre um filme que gostou, debatendo sobre um certo assunto, uma certa problemática, tudo em inglês. E as aulas são, em maior parte, em inglês. Então, imagina só se o aluno chegar aqui com aquele nível de verbo to be, aquele inglês que quase não sai do lugar, que é a realidade da maioria das escolas do Brasil, vai sentir uma diferença grande aqui. A quarta dica é aulas de educação física. Se estamos falando de adolescentes que têm aquela vida sedentária e se safa, tira uma boa nota na aula de educação física da escola, porque é só dar uma enrolaçãozinha ali, chutar uma bolinha, estar presente nas aulas que já garante uma boa nota, esqueça. É bom começar já a sair desse sedentarismo,
fazer uma caminhadinha, porque aqui a aula de educação física também é puxada, são 2 vezes por semana. Existem outros quesitos que entram ali na nota, além do seu desempenho a respeito daquela atividade física, daquele esporte que está sendo trabalhado naquele trimestre, na verdade, daquele trimestre, porque aqui as escolas são em trimestre. Então, se você não tem essa intimidade toda com atividades físicas, não tem um bom condicionamento, vai sofrer mais. Para você ter uma ideia do que conta para a nota, né? Além do desempenho na atividade que está sendo propriamente trabalhada. Alguns dos critérios são seu IMC, condicionamento, resistência física, flexibilidade. Esqueci alguma coisa, Lu? Tem alguma coisa a acrescentar? Resistência, flexibilidade, a força também? Então prepare-se para as aulas de educação física, porque a Luana chegava toda dolorida, ainda chega, né? Toda dolorida da escola, aquela dorzinha muscular deliciosa que acompanha ela até a próxima aula de educação física. Como eu falei, é 2 vezes na semana. Mas uma coisa legal das atividades físicas nas escolas também aqui é o seguinte: as escolas costumam ter 2, 3 atividades físicas que você pode escolher para fazer no contraturno, né, como se fosse uma atividade extra, é opcional. E aí você treina e dependendo da atividade física você pode até competir pela sua escola, né, fazer aquelas competições entre as escolas. No caso das escolas que a Lu já passou por aqui, no 9º ano tinha badminton, dança e basquete. E na escola que ela está agora tem badminton também, arco e flecha e dança. E a Lu faz parte da equipe... é tiro com arco aqui. Não é arco e flecha, desculpa. É o mesmo nome que tem em espanhol, tiro com arco. E a Lu faz parte da equipe de tiro com arco. Que imagina só, em que lugar que ela teria uma oportunidade como essa? E é uma coisa que ela tinha experimentado poucas vezes no Brasil, por acaso, nunca tinha feito profissionalmente, chegou aqui e acabou encontrando essa modalidade na escola dela, fez um testezinho lá, gostou, entrou para a equipe, estava participando de competições, só que aí foram suspensas por enquanto. E imagina só, é um talento que ela está desenvolvendo que nunca imaginou que poderia ter essa oportunidade. Então imagina só, você chegar na sua escola e ter contato com um esporte que não seja assim tão comum no Brasil, ter a oportunidade de ter esse contato, e até descobrir que você gosta, que você leva jeito para a coisa e conseguir desenvolver aí um talento. Eu acho isso muito legal. A 5ª dica é se acostumar com o discurso formal e se preparar para essa relação de mais formalidade entre professor e aluno. Então aqui o discurso informal é a 2ª pessoa, é o tu. Então para falar com os seus amigos na escola, ou pessoas que têm mais ou menos a sua idade, você vai usar o tu. E aí, claro, o verbo concordando, os pronomes concordando, dependendo do lugar que você mora no Brasil, isso não é tão comum. Então vai se acostumando, dá uma olhadinha lá nos verbinhos, para chegar aqui já apto a fazer essa distinção de discurso formal e informal. O formal é a 3ª pessoa. É o que a gente usa, eu sou carioca, né? Então, no Rio de Janeiro a gente só usa você, para todo mundo, né? No máximo você fala, você vai, se for o seu amigo e tal. E se for formal, se for discurso formal, o senhor vai ou a senhora vai. Mas aqui não. Seria, se é meu amigo, tu vais, e no caso de ser o discurso formal, você vai, porque o você é um tratamento formal aqui, ou o senhor fulano, a senhora fulana vai. Mesmo se referindo à pessoa mesmo, você falaria o nome, sabe? O senhor Luiz vai, não sei o quê. Aqui falam muito assim, para se referir a mim, por exemplo. Fala, e a Aline gosta de tal coisa? E a Aline vai fazer não sei o quê? Ou, e a dona Aline vai não sei o quê? Se referindo mesmo a mim, falando diretamente comigo. É uma coisa que é super diferente, soa muito estranho, por isso que é bom, como eu falei, ir se acostumando a essas particularidades. Com relação ao tratamento de professor-aluno, os professores são mais distantes aqui porque existe essa cultura, essa coisa de tratar com mais formalidade, dependendo da faixa etária, da relação que você tem com a pessoa. Então, no caso de professores, eles vão se mostrar mais distantes, entre aspas, do que a gente tem no Brasil. Não é que o professor não seja solícito ou seja grosseiro, não é isso. É porque a maneira mesmo de se portar tem a ver com a cultura,
né? A maneira do professor se referir ao aluno vai ser com um pouco mais de distanciamento nesse sentido. Não sou seu amiguinho, sou seu professor. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te ensinar, vamos ter um bom relacionamento, mas não vai ser tão íntimo como costuma-se ter no Brasil. E uma coisa importante, para você não ser mal educado nas escolas, né, Luana? Se você não entender alguma coisa que o professor falar, você não vai dizer, oi, que, nada disso. Para não ser mal educado, sabe? Como aconteceu com uma pessoa. Você vai dizer desculpe, e o professor já vai entender que você precisa que ele repita que você não entendeu aquilo que ele falou. Ou ainda, você pode dizer desculpe, não entendi, ou para dizer a palavra que eles usam mais aqui, nesse caso é desculpe, não percebi. Ou ainda, desculpe, pode repetir? E um tratamento que os alunos costumam usar aqui para se referir aos professores, professora, é stor ou stora, que é a junção de senhor doutor, senhora doutora. Usam também professor, tá? Professor ou professora, mas você vai ouvir com certa frequência o stor ou stora. Então já saiba que não é tipo o que falam no Brasil, que é professor, né? Ou prof, sei lá. Não, é formal mesmo, tá? Esse stor, stora, são tratamentos de respeito ao professor. A sexta dica é... Esqueci. A sexta... Para! Olhei de novo. Para! A sexta dica é: estude bastante na escola em que você está, porque as escolas aqui são bem fortes. Escola pública mesmo, tudo que eu tô falando aqui é escola pública. A Luana só teve experiências aqui em escolas públicas. Então, são fortes. A Luana veio de uma escola forte, particular do Brasil, e chegando aqui, encontra mais ou menos o mesmo nível, tá? Inclusive, um pouco mais elevado em algumas matérias. Matemática foi tranquilo. O português teve aquela dificuldade normal das diferenças que nós temos aqui, mas também não foi nada de absurdo na parte de interpretação, de escrita, do que era igual, de conteúdo, foi tranquilo. Agora, por exemplo, física e química, aqui é uma matéria só, é físico-química, e estava um pouco mais adiantado. Tem uma outra disciplina também que a gente tem no Brasil, que é educação visual, que é mais ou menos uma junção de arte, desenho geométrico, uma percepção de desenho espacial e tal. É importante saber que você vai encontrar uma realidade diferente aqui e precisa estudar mesmo, as escolas são fortes. Então tente ser assim, um aluno super aplicado na escola que você está agora no Brasil, para chegar aqui e poder já estar nesse ritmo de estudo e pegar mais ou menos o mesmo nível das escolas daqui. E se for o caso de vir mais ou menos do quarto ano até o oitavo, nono, é bom dar uma olhadinha na internet em alguns sites sobre o ensino em Portugal desse mesmo nível que o aluno vai chegar aqui, porque se tiver que estudar geografia de Portugal e história de Portugal, essas matérias vão ser totalmente diferentes. A Lu deu uma sorte danada porque pegou ali só o finalzinho do nono ano. E aí no ensino médio, que é o secundário, de acordo com o que ela escolheu fazer de especificação, não precisou mais dessas matérias. Agora imagina se precisasse. Ia ser assim, do zero, né? O que a gente vê no Brasil sobre história e geografia de Portugal? Praticamente nada. Então é bom se preparar também para essas disciplinas. A próxima dica é: não se arrume tanto para ir para a escola. Essa já não seria muito o caso de se acostumar no Brasil, mas é mais para quando você chegar, aquela ansiedade de começar logo as aulas, e aí vai pensar, poxa, como é que eu vou para a escola, né? Já que, se você pensa numa escola que não tem uniforme no Brasil, talvez seja aquela coisa de virar desfile de moda. Eu lembro que a escola da Luana tinha aquela coisa de no primeiro mês de aula não ter obrigatoriedade de uniforme, porque ainda estava chegando uniforme, os alunos novos, aquela coisa, e a escola parecia que estava disputando ali a passarela da moda, era São Paulo Fashion Week negócio. Não podia repetir roupa, ia todo mundo arrumadão, todo mundo ostentando as roupas de marca, quem dá mais, quem usa roupa mais cara, etc e tal. Não é por aí. Os alunos aqui, a maioria, não se arruma para a escola. As meninas usam maquiagem. Quem quiser, quem não quiser, não usa e tá tudo bem. Entendeu? As escolas aqui não têm uniforme. Quando a gente fala de escola, é escola pública. Os colégios, alguns têm uniforme e outros não têm. Mas, na maioria, não se arrumam para ir pra escola, repetem roupa sem problema nenhum, sabe? E, assim, é todo mundo simples.
todo mundo vai simples. Até porque na escola pública você vai encontrar os alunos de classe mais baixa, de um nível socioeconômico mais baixo, de um nível socioeconômico médio e médio alto também, tá todo mundo ali misturado. Então, se você tem um pouco mais de condição, para que você vai super arrumado se o seu colega às vezes só tem 2, 3 roupas para ir, entendeu? Não tem porquê. É como aqui essa cultura da ostentação, digamos assim, de não repetir roupa, de querer mostrar o quanto você tem, não é legal, não pega legal. Aqui é um estilo de vida mais simples. E, sinceramente, eu me identifico muito mais com isso, acho isso ótimo. Mas tem gente que não está acostumado e até corre o risco de você talvez ser mal interpretado, de parecer assim, metido, que está querendo mostrar que pode mais do que os outros. Vai do jeito que você sente à vontade. E aí sente a vibe dos seus colegas, como é que tá. Por exemplo, no caso da Luana, aula de educação física, o que eu fui fazer? Comprei roupa de fazer ginástica, digamos, roupa de ginástica. Ela chegou e falou assim, mano, vamos com essas roupas, porque os meus colegas vão quase tipo de pijama para fazer aula de educação física. É a blusa velha, a calça de moletom mais velha, porque é aquela roupa que vai suar, que vai sujar, que vai, né, sentar no chão e tal, fazer abdominal. Então, vai sujar. Pra que vai com uma roupinha bonitinha de fazer ginástica? Pra que vai com uma roupinha nova? Vai com a roupa zoada mesmo, que já tá toda estropiada. É essa que vai usar para educação física. E aí ela sentiu a vibe e foi mais ou menos como é que estavam os colegas. Entendeu? Então, se acostuma para um estilo de vida mais simples. E a última dica é: não se preocupe tanto por ser estrangeiro. Provavelmente você não vai ser o único estrangeiro da sua turma. A Luana já estudou, Lu, vê se eu vou esquecer de alguma nacionalidade. Já estudou com colegas do Irã, com outros colegas brasileiros, colega da Venezuela, da Inglaterra, da China também, não foi? Da China, acho que só. Então, os alunos portugueses já estão acostumados a ter colegas de outras nacionalidades. Então, assim, não se preocupe tanto, porque os seus colegas portugueses já estão acostumados, já estão habituados a terem colegas de turma e de escola até. Se você for o único estrangeiro da sua sala, certamente não vai ser o único estrangeiro da escola. Porque se por acaso alguém não gostar de você, não vai de cara pensando que é porque você é estrangeiro, porque eu sou brasileiro e tal. Na escola em que você estudava, todo mundo gostava de você? Então talvez seja aquela coisa de não foi com a cara, não foi com o jeito, mas vai fazer amizade, relaxa, vem de coração aberto, que os portugueses geralmente são receptivos. A Lu tem amigos portugueses e que gosta muito. Fez amizade com as brasileiras também que estudou junto, mas também e com pessoas de outras nacionalidades, tá? Então, não fique muito preocupado com isso. Dica extra, e essa vai para os responsáveis. Converse sim com seu filho, sua filha, sobre drogas. Não pense que é porque você está vindo para a Europa, porque você vai morar em Portugal, país primeiro mundo, que não vai ter droga nas escolas, que os adolescentes não vão ter acesso. Não vamos romantizar, não vamos idealizar. Aqui, assim como em praticamente todos os países do mundo, existe drogas e tem algum acesso nas escolas e vão ter jovens, infelizmente, que vão consumir e talvez isso se aproxime bastante dos seus filhos. Vai depender da escola, vai depender da área de residência, da comunidade escolar. Em algumas escolas vai acontecer com mais frequência do que em outras. Mas é importante essa conversa, como se você estivesse no Brasil. Converse, prepare seus filhos, suas filhas sobre esse assunto, sobre essa realidade que vai acabar aparecendo para ele, para ela, seja nas escolas, seja nos locais frequentados por jovens aqui. É importante a gente manter o pé no chão. Portugal é maravilhoso mesmo. É muito seguro. A violência aqui é bem menor, mas não é perfeito. Assim como, né? Que lugar é perfeito? Não vai ter. Então, é importante falar isso quando se trata de adolescentes. Fica aí essa dica extra. No mais, há de dar tudo certo.